Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem, obrigada por estarem desse lado. Tenho um convidado, tenho a certeza que vos vai inspirar a todos, o Pedro Castro, porque tem aqui, eu não sei se vai ser suficiente uma hora, para tanto que há para conversar e para partilhar sobre este tema que é a adição. E o Pedro é só a prova de que tudo é possível, mas também é espetacular porque é uma das pessoas que depois de perceber nele que é possível, acredita sempre que também é possível nos outros. E isso é extraordinário e acho que todos precisamos de perceber que há caminho e que há colos. Este colo do Pedro para tantos tem sido espetacular e por isso sentem-se no carro, onde estiverem, não percam um minuto desta conversa e volto a reforçar, se tiverem alguém perto que esteja a viver uma adição, que esteja a viver marido, mulher, familiares com uma adição, partilhem estas conversas. É muito importante percebermos o real impacto do que acontece, mas também a nós outros que estamos à volta, o que é que temos que fazer e o que é que não devemos fazer para que tudo corra bem e haja de facto caminho. Pois é o que eu estou a dizer, não é assim? O Pedro É completamente. vai dizer, mas muito obrigada, Pedro, por estarmos aqui hoje à conversa, a partilhar um bocadinho da sua história, que tenho a certeza absoluta que vai ser muito colo para quem nos ouvir. Eu é que agradeço, tenho muito gosto. É das coisas que eu mais gosto de fazer é transmitir esta mensagem que é possível recuperar, é possível renascer das cinzas, é possível sair do inferno. Isso nada me dá mais gosto na vida. Boa. Para ficarmos a conhecer um bocadinho do Pedro, que é hoje, como é que foi a sua infância? Eu não me lembro muita coisa da minha infância, mas eu lembro-me que nos primeiros anos eu sentia-me uma criança feliz, sentia-me feliz. Eu nasci numa família normalíssima, classe média, 5 irmãos, eu era o quarto, portanto 3 rapazes, 2 raparigas, os meus pais davam-se lindamente, não nos faltava nada, não éramos ricos, mas não faltava nada, havia imenso amor, os meus pais tinham imensos amigos, tínhamos a sorte de ter uma vida ótima, sem luxos, mas sentíamos-nos bem, tínhamos uma casa quentinha e portanto não faltava mesmo nada. Eu era uma criança que gostava de brincar, gostava de estar com as outras pessoas, era um bocadinho o rapaz mais novo, portanto havia os meus irmãos faziam um bocadinho de bullying, como é normal, portanto tudo coisas que não indiciariam nunca que eu viesse a ter algum problema. E pronto, eu comecei-me a sentir menos bem, foi depois mais na adolescência. Comecei a sentir-me um bocado diferente das outras pessoas, a não me sentir bem na minha pele, a achar que ou que era gordo, ou que era magro, ou que tinha a cabeça grande, ou que, sei lá, era um bocadinho, eu costumo brincar com aquela música do António Variações, de que eu só sou quem eu não queria ser, e só vou onde eu não queria ir, eu só, sei lá,
tinha uma atitude, mas isto já, sei lá, adolescente, 10 anos, 9 anos, um bocado assim, eu fazia uma escolha, fosse ela qual fosse, e depois dizia: não devia ter escolhido isto, devia ter feito de outra maneira. Sei lá, dando um exemplo estúpido, eu não ia a restaurantes, não é? Porque os meus pais não nos levavam a restaurantes, mas um exemplo estúpido podia ser: chegava ao restaurante, vou comer um bife. Quando vinha ao bife, porque é que eu fui pedir o bife? O do vizinho é Peixe do melhor. meu irmão está com um aspecto ótimo e eu, como sempre, sou estúpido e pensei, vou pedir o peixe e depois não pedi. E eu passava muita parte do meu tempo a queixar-me para mim próprio. Eu não deitava cá para fora, não verbalizava isso. Portanto, a sensação que eu tenho é que passei imenso tempo a querer ser outra pessoa, a querer mostrar uma pessoa que eu não era. Sei lá, eu fiz coisas incríveis, ticas. Eu morava a 2 minutos a pé do liceu, ou 5, e ia de táxi porque achava que dava pinta ir de táxi. E para isso era capaz de ir ao Porto-Mais da minha mãe tirar dinheiro para poder ir de táxi ou pagar o lanche aos meus amigos para comprá-los, para sentir que uma tentativa desesperada para que eles gostassem mais de mim, e eles gostavam de mim. Depois, olhando para trás, não havia indícios nenhuns que eles não gostavam, era tudo de mim, era tudo da minha Inseguranças. insegurança, da minha cabeça, não sei, de me sentir diferente, não é? De sentir menos que as outras pessoas, e por isso é na minha juventude que eu começo a perceber que alguma coisa não bate certo, e começo a olhar para a vida das pessoas e para a vida do meu pai, que é a pessoa mais extraordinária que uma vez conheci e que eu achava um exemplo, e a pensar: mas esta vida que o meu pai tem, se eu a tivesse, eu era profundamente infeliz, porque as coisas que aparentemente o fazem feliz, a mim não fariam. Porque eu só queria era ter, só queria era parecer ser outra pessoa, e o meu pai não era assim de todo. E eu pensava: mas como é que ele chega à casa depois de um dia de trabalho com este sorriso, com esta alegria? Ele veio de trabalhar e, no entanto, vem assim. E eu pensava: como é que é possível? E por isso é na adolescência que isto começa tudo a mexer cá dentro, e eu a sentir-me que me faltava qualquer coisa, havia qualquer coisa, e pronto, e aí comecei a perceber que se eu bebesse uma cerveja, que eu ficava mais relaxado, ficava mais à vontade. Comecei a perceber que ficava mais engraçado, as pessoas riam-se das piadas que eu dizia, e isso era para mim uma coisa fantástica, fazia-me sentir menos mal. E pronto, e comecei, portanto, a usar o álcool como uma droga, não é? Depois, olhando para trás, consegui ver isso, e a partir dos meus 13, 14 anos, comecei sempre a viver, a precisar de qualquer coisa Com para me, 13, 14. sim, para me sentir menos mal. Não era sequer para me sentir bem, eu não aspirava a isso. Eu até costumo dizer que não sentir era sentir-me bem. Se eu conseguisse calar esta voz, esta coisa que eu sentia, já era fantástico. E o que é pobre neste mundo fantástico em que a gente vive é pouco sim. E por isso, olha, foi assim. Mas eu não tenho nada da minha infância de que eu possa, sei lá, dizer: foi por isto ou foi por aquilo, ou nada do meu percurso de vida teve a ver com falta de fosse do que fosse. Era, pronto, era de mim. A adição é uma doença, não é? Está mais que provado, a Organização Mundial de Saúde reconhece como uma doença, e que é baseada na obsessão e na compulsão. Portanto,
eu obcecava com estas coisas do bife e do peixe, e estupidezes, ou que não gostava da minha camisa, ou que a camisa do outro era mais gira, não sei, estupidezes destas. E foi assim que, 13, 14 anos, quando começa. sim, começo a perceber que se eu apanhar uma boleiazinha do álcool, que a coisa se torna muito, muito mais fácil. E era um bom aluno, não precisei nunca de estudar muito, já era calão, e não precisava de estudar muito, portanto, eu não tinha dificuldades a esse nível, nenhumas, que não pudesse, sei lá. As coisas que eu me lembro é de aprender rapidamente a tabuada, ainda hoje sei a tabuada que aprendi naquela altura e tinha facilidade, percebe? Não era mérito nenhum, era facilidade. Portanto, era mesmo qualquer coisa que eu sentia dentro de mim que me desinquietava, que me desinquietava. E quando é que, 13, 14 anos, eu estou a dizer isto a idade, para quem nos ouve perceber, porque isto continua também hoje em dia, com 13, 14 anos, Sim. qualquer miúdo tem acesso Sim, mas naquela altura, a eu, álcool. sim, naquela altura não era assim de todo, não é? Eu, talvez um bocadinho antes, eu percebi que havia um problema qualquer. O meu pai a certa altura é chamado à escola, ao liceu. O meu pai e a minha mãe tinham a teoria que as meninas iam para um colégio e os rapazes, os galfarros, iam para a escola oficial, e que era ótima, não havia razão nenhuma realmente para não irmos. E então, eu estava na escola oficial e o meu pai lá chamava a dizer: olha, o seu filho é ótimo aluno, mas nós vamos ter que o chumbar porque ele é péssimo a desenho e a trabalhos manuais. E realmente eu era praticamente deficiente motor, não sabia fazer um desenho minimamente. Não. Os trabalhos manuais eram uma tragédia. E o meu pai disse-lhes: mas olha, mas acham que ele alguma vez então vai passar? E com o jeito de mãos que ele tem, é impossível. E eu lembro que isso marcou-me de alguma maneira em que eu perceber que havia ali uma incapacidade. Isto eu devia ter, sei lá, 11, 12 anos, por aí. E depois então, comecei a usar o álcool e a divertir-me mais e a ser mais, a ter mais graça, e depois comecei arranjei uma namorada, achava ao máximo ter uma namorada e achava que era gira e mais gira que as outras, mas estava cá sempre essa sensação e pronto, e comecei a beber imenso. Eu, de tal maneira que na altura fui à inspeção da tropa, pouco depois, uns anos depois, eu tinha pai 17 anos, e nem sequer fui selecionado, fui dispensado da tropa, porque já tinha uma úlcera de estômago provocada pelo álcool, não é? Porque depois eu não era nem sequer era o prazer de beber, eu queria beber a bebida que mais depressa me apagasse este fogo que eu sentia dentro, não é? E então bebi imenso bebidas brancas e pronto, e assim me livrei da tropa. Eu também não sei o que seria de mim na tropa, para dizer a verdade, mas e portanto isto foi sempre avançando assim. Alguém a dar, a perceber, a dar conta. Sim, os meus pais percebiam que se passava qualquer coisa e deve ter sido mais ou menos por essa idade, com 15, 16 anos, que fui a um psicólogo. Fui a um psicólogo e que eu não dizia que me sentia mal, eu só dizia que eu precisava de fumar cigarros e que tinha esse vício, que os meus pais não me deixavam fumar e que era incrível. Não sei, como uma batalha, uma luta que não fazia sentido, porque era uma coisa que eu não tinha e que eu não podia e eu não gostava de ser contrariado e pronto, e assim é a primeira vez que eu me lembro de ir a um psicólogo. E fui andando assim de droga em droga até acabar completamente viciado em heroína e a fazer tudo aquilo que nós vemos nos livros, tudo aquilo que eu dizia que não queria fazer, tudo contra os valores que eu fui ensinado e que eu acreditava e a não querer fazer e a sofrer imenso com isso. Mas o que é certo é que nessa altura a droga para mim era como se fosse ar que eu precisava para respirar, porque o vazio que eu sentia era de tal ordem que
que eu precisava de encher esse vazio. Uma vez mais, não é bem preencher, porque não preenche nada, não é? Só tapa o buraco. Era um remendo. E, e foi muito duro toda essa fase, porque foram imensos internamentos em clínicas, e eu a querer e a não conseguir, e já dentro da clínica já consumia, e realmente a não querer nada disto, mas a não conseguir libertar-me, porque cada vez tinha mais sentimentos de culpa, cada vez tinha mais vergonha. As pessoas sabiam das minhas histórias, comentavam, eu sabia que comentavam, ligavam para os meus pais sabiam, e portanto isto era como com um novelo, era como uma bola de neve que ia crescendo e que não trazia coisas boas nenhumas à minha vida. Lá fui estudando, acabei por não acabar o curso superior, fiquei no terceiro ano, mas achar que, não sei, que eu precisava de fazer qualquer coisa e não sabia como. Depois era também, para além de arrogante, eu lembro que a certa altura arranjei um emprego, e eu sou pronto, tenho algo, se calhar algum jeito para vendedor, e arranjei um emprego a vender fotocopiadoras, e era ótimo naquilo que fazia, quer dizer, era ótimo, corria-me bem, e despedi-me porque o meu chefe mandou-me cortar o cabelo. Eu disse, mas a que propósito é que me manda cortar o cabelo? Eu não vendo. Eu não, sim, mas não pode andar com esse cabelo. Pois, mas então eu não aceito isso. Portanto, era deste género, não é? E depois, estas conversas com o pai, dizer isso ao meu pai. O meu pai, nessa altura, disse, mas você ganha mais do que eu. Ganhava mais do que eu a vender isso, e pronto, eu não tinha noção de, realmente, da vida como ela era. Eu só trabalhava e vendia imenso para poder ter dinheiro, para poder consumir mais e mais. E quando esse dinheiro acabava? Quando esse dinheiro acabava, eu roubava. Ia à procura, arranjava maneiras de arranjar dinheiro. Porque o dinheiro acabava sempre, porque era insaciável. Não há... Aquilo não é um comprimido que se toma e está resolvido pelo dia, não, é insaciável. E quanto mais quantidade de droga uma pessoa consome, mais precisa na próxima dose para ter o efeito que pretende, não é? E a sensação que eu tenho é que, se calhar, só a primeira vez, eu andei sempre à procura da primeira pedrada que apanhei. Porque eu lembro que a primeira vez que me injetei com a heroína, eu disse, eu vou ser viciado nisto. Eu disse, verbalizei alta, isto é aquilo que eu andava à procura. Porque era um bocadinho de paz que eu sentia a certa altura. Depois percebi que era uma paz podre, não era paz nenhuma. Mas aquilo para mim foi mesmo acalmar, calar este vulcão que eu tinha dentro de mim, que eu sentia dentro de mim. E por isso eu tive a nítida sensação disso, mas de alguma maneira a tentar controlar. E pronto, eu acho que passei muito mais de metade do meu tempo de consumo de drogas a tentar sair e a causar uma enorme desesperança à minha volta. Eu sentia isso. Porque era engraçado, os meus pais tinham opiniões diferentes de como lidar com a minha adição, e isso causava imensa discussão entre eles, não é? Porque um achava que devia ser feito de uma maneira, outro achava que devia ser outra. Que é outra coisa que a adição faz, tem um poder enorme, é de desunião da família. E eu era o assunto de casa, éramos 5 filhos, mas eu era o assunto, eu era o problema. Ia arranjando histórias todos os dias, de maneira que qualquer conversa era isso. Portanto, esvaziar, secar, secava qualquer assunto, não é? E portanto eu sentia nitidamente este desespero, não desesperança, é a palavra mais certa, porque eu acho que os meus irmãos pouco a pouco foram
desacreditando e a achar que eu nunca iria conseguir. Se calhar a minha mãe a mesma coisa, mas o meu pai não. O meu pai dizia que não. E até um bocadinho contra os livros, não é? O meu pai dizia: filho meu, eu não vou pôr na rua, não posso. É contra a leitura, eu não sou capaz. Mas os livros dizem que não, dizem que é preciso pôr na rua e que é preciso, não é? E é Mas preciso. ajuda, ou pode ajudar, não é? Eu costumo dizer que um toxicodependente só para quando não pode continuar, porque aquilo que sente é de tal forma mau e forte que não dá para parar, não dá para sentir, não dá. Todos os sentimentos são péssimos, não há nada de agradável, não há nada de bom. A autoestima é nula, o amor próprio é nulo, o respeito pelo próprio é nada, pelos outros acaba por ser também. Eu lembro, por exemplo, de estar a ir roubar uma coisa à minha mãe que eu sabia que ela adorava e ia dizer não, eu não posso fazer isto, ia lá pôr. Passado, não sei, se 1 minuto, 2, 5, percebe? Eu ia lá outra vez, agarrava naquilo e saía a porta fora e dizia não, eu vou voltar atrás, eu não posso fazer isto, a minha mãe adora isto. Era do pai dela, ou era da mãe dela, voltava para trás e punha lá. E esta luta, e aquilo era uma angústia horrível. A certa altura ganhava sempre. A próxima droga ganhava sempre, né? E isso o que é que fez? Isto fez com que eu sentisse completamente incapaz de amar fosse quem fosse e de me deixar ser amado. E que no fundo era a única coisa que eu queria, era a coisa que me faltava. Era isso, era completamente incapaz de sentir esse amor, embora fosse amado incondicionalmente. Havia como uma barreira, havia como que, sei lá, uns óculos com as palas. E por isso isto fui alimentando isto e experimentei sei lá, todas as coisas que me lembrei, os médicos em que andei, os psiquiatras, Sempre sozinho, sem namorada. ia tendo namoradas, ia tendo algumas namoradas, não era uma coisa que me interessasse muito, mas gostava de ter, porque realmente importante era era a próxima droga, e portanto tive algumas namoradas, a quem também usei e abusei para, para as drogas, não é? E até que a certa altura tinha eu 24 anos e fui para as Caldas da Rainha passar a Páscoa, que era um sítio para onde eu ia desde miúdo, a uma terra chamada Gaeiras, onde eu passava a Páscoa e as férias de verão e mais não sei o quê, mas nessa altura eu já não podia sequer ir para essa casa das Gaeiras, porque eles produziam vinho e aguardente e não sei o quê, eu já tinha levado e vendido umas aguardentes e mais não sei o quê, então já não podia entrar lá em casa. O meu avô-drasto, a minha avó morreu, o meu avô morreu, a minha avó casou a segunda vez com este senhor e eu, como sempre, aquilo que eu fazia era ir à procura da próxima droga. Então estava lá para tentar não consumir e pronto, e depois descobri que havia umas garrafas na adega fantásticas que valiam imenso dinheiro e pronto. Mas os meus pais estavam de facto lá a passar a Páscoa, eu não podia já entrar, eu já tinha 23 anos, 23, 24 anos, devia ter, sim, tinha acabado de fazer 24. N tentativas para deixar e fui para as Caldas da Rainha e foi aí que eu conheci a Sofia, minha mulher, fomos sair à noite e foi aí que aconteceu uma coisa incrível, não é? Inexplicável, não sei. Tive uma conversa com ela e disse: sabes, sou tão infeliz, andar não sei quantos anos à procura de um caminho de ser feliz e não consigo, eu não consigo, sou tão infeliz, não consigo realmente viver como as outras pessoas, não sei o que é que se passa comigo.
E ela só olhou também. Sério? Então olha, mas porque é que não juntamos os dois? Pode ser que menos por menos dê mais. E a partir daí Deu mais. nunca mais nos separámos. Deu mais. Fizemos este ano 40 anos de casados, por milagre. E eu fiquei logo a viver nas Caldas da Rainha. Uma vez mais, meus pais arranjaram um emprego lá, trabalhei lá numa empresa onde trabalhava o menos possível. Passado um tempo, a droga que não via das Caldas da Rainha passou a haver. A Sofia passou a consumir comigo, mas ela também já consumia, ela também não é uma adicta e, portanto, muito rapidamente estávamos os dois péssimos e viemos. Tive que largar esse emprego e fomos viver para Lisboa, uma casa que o meu pai arranjou e fomos para lá viver e foi uma miséria, foi o princípio da degradação total. Alugámos a casa, tinha pai 2 quartos, uma casa de banho, uma cozinha, mas era muito querida, e alugámos a uma pessoa que nos bateu à porta, acho que nós alugámos um quarto, nós alugámos um quarto, vendemos as coisas todas. Eu acho que eu vendi 2 vezes as coisas inteiras da minha casa, tudo, frigorífico, televisão, não sei o quê, 2 vezes. Tal o desespero e tal o vazio em que nós vivíamos. E aí o que aconteceu foi que passámos eu passei a ir a um psiquiatra e que ele me convenceu que a melhor maneira que eu tinha que fazer era sair de Portugal e começar uma nova vida e depois os meus pais, sobretudo o meu pai, ia fazendo aquilo que alguém lhe dizia, já nem era tanto eu também podia dizer, mas era importante ter um conforto de alguém e aí passa-se também, é uma coisa que ainda hoje me magoa muito, me emociona ainda muito, é que aconteceu e que eu não me esqueço, ainda hoje não consigo esquecer, que foi o pai já não tinha dinheiro, não tinha nada, porque era tudo, mais uma desintoxicação, mais não sei o quê, mais um médico, e foi pedir dinheiro para eu poder ir para o Brasil e começar uma vida nova, e fui sair daqui e eu sei o esforço enorme que ele fez para isso, e eu queria imenso, e meti no avião e fui para o Brasil com o dinheiro que ele me deu para recomeçar uma vida e cheguei ao aeroporto de Rio de Janeiro, não tive coragem e voltei para trás, estafei o dinheiro todo. E depois esse rim, quando o meu pai soube que eu cá estava, quando ele foi ter comigo, eu nunca mais me esqueço dos olhos dele, do desespero, do foi, mas o que é que se passa? O que é que a gente pode fazer? O desespero e os olhos dele a dizer, olha, este ano não vai dar para ir passar o Natal à casa, não dá, já ninguém aguenta. Já. E a mim o que me dói não é eu não ter ido, é aquela cara dele, aqueles olhos dele, o sofrimento disso, e eu pensar, eu não sou capaz, como é que eu fui capaz de fazer isto? Eu sou uma besta, como é que se faz isto a um pai destes? E isso talvez tenha sido a coisa que mais me custou ver na vida. Foi muito difícil. Depois fui para um centro de tratamento onde tive 2 anos. Fui para o Brasil outra vez, há histórias iguais, tudo igual, e o meu pai a salvar-me, a trazer-me para cá. Ele disse, mas só se fores para um centro de tratamento. E lá fui eu para o centro de tratamento para a Espanha, onde praticamente me batiam todos os dias, era completamente fechado. O centro não dava para fugir, não dava para nada, mas eu também não queria, porque eu estava farto de sofrer. Portanto, estar ali para mim era menos mau, pronto, eu estou aqui, pelo menos não estou a causar sofrimento a ninguém, eu não estou nada. E a Sofia, a minha mulher, entrou para outro centro, só que nós estávamos tão
da mesma organização. Entretanto, ela, ao fim de 6 meses, descobre que está à espera de bebê. Porque com todas as drogas, o organismo todo desregulado, enfim. E então é nesse centro de tratamento onde nasce a minha filha mais velha. Nasce em Espanha, num hospital, em Placência, que é em Cáceres. E pronto, e nós a querermos ter uma vida nova, eu cheio de medo, a Sofia mais confiante, e depois desse centro de tratamento viemos para Portugal. E a Sofia queria sair, só dizia, mas como é que a gente vai viver aqui o resto da vida? Temos uma filha, como é que isto vai ser? Não é possível. Era uma princesa no meio de um coisa, ruivinha, muito querida. E então lá saímos do centro, tivemos que fugir, mas ao fim de 2 anos, mesmo assim, tivemos que fugir do centro, era em Torres Vedras, tivemos que fugir para os campos afora. Eu fugi, depois fui lá com o meu pai, sei lá, já não sei. E durou muito pouco tempo, porque rapidamente eu comecei a beber pouco, mas a beber, a trabalhar imenso para demonstrar que conseguia, sei lá, não sei o quê, demonstrar a mim próprio e realmente qualquer pessoa a trabalhar daquela maneira fazia um bom lugar e eu fui sendo promovido mas não vivia em Lisboa porque o problema era da terra, não é? Eu fui viver para o Porto e vivi em Vila de Conde e ia fazendo um trabalho cada vez melhor e com a casinha com jardim, não sei o que mais. E nasce a nossa segunda filha, e muito querida, e nós aí recaímos forte e feio, sem explicação, sem nada, porque realmente nós não tínhamos feito nada, eu não tinha feito nada, eu não tinha olhado para nada, eu tinha estado a transportar tijolos de um lado para o outro, ou à conversa, não tinha olhado para dentro de mim, não tinha me apercebido do que é que eu sentia, não tinha olhado para a história da minha vida, não tinha olhado para o sofrimento que eu tinha causado, não tinha limpado, limpo ou limpado, não sei como é que se diz, mas Eu não digo os elos. Basta. e está a ser um bocado monólogo, não, está, Ótimo. não, está. Eu adoro ouvir. E então é uma recaída brutal e é outro momento que eu também não vou esquecer, também é com o meu pai, que é, eu vivia no Porto, na altura no Porto havia um centro da metadona, que era o único sítio de Portugal onde a metadona era dada aos toxicodependentes, e eu o que fazia era tomava metadona e tomava drogas e a essa altura desesperado pedi ajuda ao meu pai, disse eu preciso de sair disto e então no Natal viemos para a casa dos meus pais mas havia uma coisa importantíssima, que a metadona o senhor não pode parar de tomar de repente, porque o síndrome da abstinência é louco, é brutal, é quase inaguentável. E então isto era Natal e teve que vir um enfermeiro do Porto trazer a metadona. Encontraste com o meu pai em Santa Apolónia. Não sei se a ti que se lembra o que era Santa Apolónia com os imigrantes a 22 de dezembro. Era assim, o caos. Portanto, não havia telemóveis, não havia nada. E eu imaginar o meu pai, não é? Em Santa Apolónia comigo, tentar identificar o enfermeiro, milhares de pessoas a passar para frente e para trás, a pegar na metadona, que eram uns frasquinhos que tinha que durar para 2 meses e ir guardar no cofre do banco. E tudo isto, aquilo que eu sentia era que não há direito, como é que eu posso estar a fazer isto ao meu pai? E foi aí que o meu pai pediu-me emprestado dinheiro e eu pude ir para um centro de tratamento para a Inglaterra. E aí realmente a minha vida mudou. Aí já não batiam? E já não batiam nada, era um bater diferente, era uma confrontação sobre aquilo que eu era, não é? Eu pude ver o mau pai que era, o mau filho, o mau irmão, o mau ser humano,
não é que eu fosse mau, eram as maldades que eu fazia. Mas sempre com uma enorme esperança. Aliás, marcou-me logo esse primeiro dia, porque quando eu entrei nesse centro de tratamento, eu estava a subir as escadas, eu pensava, suba ou desço, eu não vou aguentar isto. Eu pensava, mas eu tenho 2 filhas. A minha filha Diana tinha 9 meses, portanto, e a Filipa tinha 2 anos e meio. 2 anos, tinha 2 anos, porque ela nasce em dezembro e isto foi em janeiro. E portanto, eu pensava, mas o que é que eu vou dizer a elas? Que a vida é. Não, eu vou subir a escada, alguma coisa vai acontecer. E depois cheguei, entrei no gabinete do diretor e estava escrito uma frase que é o meu lema, ainda hoje, que é: hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E isso foi salvação para mim, completamente foi salvação. E ele disse-me: queres? Então, olha, isto é possível. Eu estou sóbrio há 20 anos e tu também podes estar. E olha, tenho tantos amigos que conseguem estar e são felizes. E eu estava com um síndrome de abstinência enorme, ainda por causa da metadona. Eu acho que não dormi durante dias e dias e dias, pá, um mês, que eu não consegui dormir. Mas eu tinha essa enorme esperança. Eu senti naquele momento que ia acontecer. Senti, não, isto vai ser possível, isto vai ser possível. E comecei a criar assim umas conversas nas minhas insónias de género: olha, eu não sei se tu existes aí, ó Deus, ou lá o que és, mas vem, ajuda-me, porque eu quero. E parece que é possível. E, e foi espetacular, porque eu quis e quero, não é? E o que é que foi espetacular lá? Qual foi a diferença de Cáceres? Isso foi porque era uma terapia, era terapia de grupo, era olhar para mim. Nós começámos por escrever a história da vida. Portanto, 40 ou 50 páginas em que contava tudo o que eu me lembrava desde miúdo, tudo as coisas que eu tinha feito, sei lá, as maiores maldades. E isso, de alguma maneira, era libertador, porque eu falava sobre isso, não é? As pessoas diziam: mas como é que tu foste capaz de fazer isso? Tu não és assim, pois não, tu não sei o que, tu já viste bem. Havia como uma confrontação, às vezes violenta, não é? Mas ao mesmo tempo libertadora, não é? Não sei se há uma palavra, não quero ser pretencioso, muito portuguesa para isso, mas é um healing, é um e eu comecei-me a sentir completamente diferente. Eu tinha um problema, que a Sofia estava cá a Portugal a consumir e com as 2 crianças e não sei o quê, e portanto eu queria ser o melhor aluno do tratamento, eu queria fazer aquilo rapidamente e tive a sorte da obsessão por consumir ter sido removida, porque foi. Eu pedia muito ao tal meu amigo que estaria a algures não sei aonde, e o que é certo é que isso aconteceu. Eu deixei de ter vontade de consumir. Eu dizia, Fim de quanto tempo? logo, sei lá, ao fim de, ainda sem dormir, eu já não tinha vontade de consumir, porque eu sabia que era o preço que eu tinha que pagar. Eu sentia mal e tinha dores de riso, estava incómodo, mas havia qualquer coisa dentro de mim que interiorizou que tinha que ser, e que aquilo já não era caminho, e que havia ali hipótese. E nós frequentávamos lá reuniões isto era uma terra chamada Western Supermare, que nós chamávamos Western Super Nightmare, em que havia reuniões de Alcoólicos Anónimos e de Narcóticos Anónimos, que foi uma ajuda, ainda é gigante, porque você encontra pessoas igualzinhas a nós, que fizeram as mesmas coisas, ou parecidas, mas sentiram dentro delas esse vazio e essa vergonha e essa culpa, e a dizer: mas olha, mas está ok, porque eu hoje tenho já 1 ano de recuperação, já tenho um emprego, já fiz as pazes com a minha mulher, os meus pais, o meu pai já é meu amigo, a minha mãe não, e aquilo é esperança, e a esperança é movimento, e pronto, e senti obviamente isso. Depois foi a Sofia para tratamento quando eu cheguei, Na mesma clínica? na mesma clínica. Eles foram impecáveis, porque o meu pai tinha pedido dinheiro emprestado para
para pagar o meu tratamento. E eles disseram que a Sofia não pagava, e a Sofia não pagou o tratamento, e aquilo era dinheiro a sério. E foi a Sofia, e eu tive uma experiência incrível, que foi ser pai pela primeira vez. Eu nunca tinha mudado uma fralda, nunca tinha dado um biberon, não sabia fazer nada dessas coisas, então fiquei com as duas, não é? E a minha mãe e o meu pai, sobretudo a minha mãe, já é assistiva. Agora, olha, está na altura, faz. E havia uma coisa que eu estava autorizado a ir, que eu estava autorizado, não era bem isso, eu estava autorizado a tudo, era os meus pais arranjavam uma pessoa para tomar conta das minhas filhas, enquanto eu ia à reunião de Narcóticos Anónimos. Era o brinde, eles sabiam da importância disso, e quanto importante isso era para mim. E foi muito bonito, porque eu também comecei a viver as minhas vitórias e as dos outros. Eu conto sempre a história de uma pessoa que eu gostava imenso e que infelizmente já morreu a seguir ao Covid, e que ele estava sempre a dizer, hoje encontrei o meu pai na rua e ele virou-me as costas e não me fala, e ele chorava, nós chorávamos todos com ele, mas dizíamos, olha, mas pode ser Bartolomeu que qualquer dia seja diferente, porque connosco foi tudo diferente. E depois o dia que ele partilhou, hoje encontrei o meu pai, ele deu-me um abraço e disse que me amava. E nós todos, não é possível. Portanto, nós vivíamos as nossas vitórias e as dos outros. E estes grupos de autoajuda têm essa coisa incrível, não é? E pronto, e as pessoas a reconstruírem as suas famílias. A maior parte delas, muitas vezes, marido e mulher já não dava. Eu tive a sorte que deu, e sei lá, experiências incríveis. A primeira vez que eu parei de usar drogas em janeiro, e depois a primeira passagem de ano a seguir, portanto 11 meses depois, uma festa de dança, sem álcool, não é? Porque eu deixei de beber, eu não bebo desde essa altura também, porque para mim o álcool era uma droga, não é? Evidentemente. E começar a dançar. Eu não sabia dançar, tinha que achar, como é que é? Porque eu estava habituado a ser movida a uma energia diferente, uma gasolina diferente, portanto, e começar a perceber, e começar-me a divertir, e foi como um começar a renascer, sentir mesmo. a sentir. Não, e a perceber que os meus sentimentos são ok, mesmo que sejam desagradáveis, mesmo que sejam tristeza, mesmo que sejam frustração, isso passa. Se eu olhar, isso passa. Eu tive imensa sorte, depois a minha vida acabou por ser fácil, mas teve episódios difíceis, que eu aprendi que é possível ultrapassá-los e é possível vivê-los, que não são castigos, da vida, nem de Deus, para quem acredita, não são. Sei lá, eu tive a sorte para já, de ter feito um grupo de amigos incrível. Eu tenho imensos amigos que eu sei que gostam de mim e que eu os amo também loucamente, e que conheci nestes grupos de autoajuda, como o meu amigo Artur, não é? que eu conheci por isso, porque ele começou a ir às reuniões do BNA no Porto, ele sozinho, e eu de vez em quando ia lá, ia de Lisboa para estar com ele, para não sei o quê, e para ele não estar sozinho, e para lhe dizer que era possível, e que era não sei o quê, e como ele tenho imensos. Só estou a dar o exemplo do Artur porque sei que falou com ele, mas isso é uma aventura incrível, não é? De passar a ser confiável aos olhos dos outros, e aos olhos do padeiro, do merceeiro, da mulher da farmácia. Já toda a gente sabia que eu era um bandido, não é? E portanto, pouco a pouco, enfrentar. A primeira vez que eles me viram, depois olha, ele afinal está-se a aguentar, olha. Pronto, essas coisas todas. É um novelo com 1 milhão de nós, que é possível ir desatar um a um, mas sei lá. Mas depois a vida é para ser vivida, e estou a dizer isto assim, também tem a sua vida, mas eu, a certa altura, não é, a Sofia ficou à espera do bebé, e nós ainda nem tínhamos condições, estávamos a recomeçar a vida, os meus pais tinham
há pouquíssimo tempo deixado de ajudar financeiramente, e estávamos finalmente independentes, mas com o dinheiro contadíssimo, mas ela ficou à espera da bebé e então não íamos, pronto, pensámos, não vamos fazer com certeza um aborto, está fora de questão, não é nada disso. Aquilo que a vida nos pede, a gente diz que sim, e até dizem que há um provérbio argentino que diz que Deus, quando manda um bebê, manda sempre com um pão na boca, e portanto. E era um rapaz, e aquilo foi, uau, um rapaz que eu não tinha, não é? Só tinha 2 raparigas, portanto ia ser uma experiência incrível, e ia poder ter um rapaz, e pronto, e lá arranjámos uma casa ao lado, no prédio do lado, maior, comprámos as coisas todas, vivemos aquilo com um misto de medo e de alegria, mas ótimo, e eu ia finalmente poder assistir a um parto, que eu não tinha assistido as outras 2, portanto, fomos vivendo aquilo tudo, e foi um processo enorme. Depois aprendi a ginástica, a respiratória, aquelas coisas, e pronto, e depois chegou a altura e fomos para o hospital, que eu ia assistir finalmente a um parto, fomos no carro, ia fazer a ginástica, a respiratória e tal, e chegámos ao hospital e não me deixaram entrar para assistir ao parto. Eu disse, mas como é? Não é possível. Eu disse, não me faça isso, porque eu certamente não vou ter um terceiro filho, eu não pude assistir aos outros dois. Não pode, o hospital está uma confusão, não pode. E pronto, eu fiquei ali fora com a minha cunhada, uma cunhada minha, e não me deixaram assistir, e eu não direito, e não, pronto. Nessa altura aparece-me um médico, senhor pai, olha, eu tenho uma triste notícia para lhe dar, o seu filho morreu no parto. E eu pensei, não é possível, isto não me está a acontecer. E aquilo que eu tinha aprendido até ali era que eu tinha um tal amigo a quem eu me dirigia às vezes e disse, olha, ajuda, eu sei que tu existes, já vieste tanta vez ajudar-me, não sei quem és, nem o que és, mas vai e ajuda-me. E assim foi. Eu aprendi a olhar para o lado positivo das coisas, e ainda hoje esse dia é dia de festa da minha família, e no Natal nós damos presentes uns aos outros. Olha, isto é do João Maria, isto é não sei o quê. No dia dos anos dele, foi o dia que ele nasceu e morreu, vamos jantar fora todos, eu com as minhas filhas e com... Pegar aqui na família, tendo aqui, porque também está numa associação, no Farol, Exatamente. mas pegar nas mais novos e na família, há uma componente genética? Não creio. Não? Eu acho que não. Porque eu vejo os meus pais não tinham qualquer adição. Eu nasci no meio. Mas quando há uma mãe que durante a gravidez Não, isso pode acontecer. consome. A mãe consome, e então há uma dependência física, não é, dessa droga. Por exemplo, a heroína é altamente viciante. Se uma mãe que consumiu heroína durante a gravidez, quando a criança nasce, a criança precisa de uma substituição dessa droga, porque senão fica com um síndrome de abstinência terrível. Mas isso não quer dizer que depois fique, que seja uma adita ou que seja uma toxicodependência. A probabilidade pode ser grande, porque isso causou-lhe certamente algum sofrimento, e porque se a mãe depois não parou, e isso acontece bastante. Mas, por exemplo, nós, a Sofia e eu, temos 2 filhas, e nenhuma delas tem qualquer propensão para isso. E houve algum cuidado na educação nesse sentido? Houve nunca esconder do que é que nós tínhamos vivido, do que é que nós tínhamos passado, e dizer que os nossos amigos todos tinham vivido isso, muitos deles, não é? Eu tenho imensos amigos que não passaram por isso, não é? Mas muitos deles, eles conheceram as histórias e ouviram, e as 2 lidavam de maneira diferente. Uma queria saber mais e fazer perguntas, e outra não. Mas foi muito bonito, porque de alguma maneira isto foi orgulho, sentem-se orgulhosas do percurso do pai e da mãe. Uma vez uma delas fez um trabalho sobre a toxicodependência, não sei o quê, e depois o professor disse, porque um drogado não tem hipóteses nenhumas.
aquilo é para a vida inteira, portanto, vocês não se droguem, porque... E ela levantou o braço e disse, não é assim, é possível recuperar. O que é que estás para aí a dizer, fedelha, tu não sabes nada? Sei, conheço vários casos de pessoas que conseguiram, não estou a dizer que é boa ideia, mas eu conheço, não sei. E foi expulsa da aula, depois tive que ir ao colégio e dizer, Dizer, olha, é o G e não dá para ser assim, mas não sei, portanto, tinham de alguma maneira isso com orgulho, e eu não sinto, se calhar houve alguns momentos, e como eu tenho alguma exposição pública, porque eu não me importo, antes pelo contrário, tenho imenso gosto em falar nisso, e sinto, tenho essa obrigação, não é? Obrigação não pesada, levezíssima, de dizer, olha, anda daí porque é possível. E elas sempre aceitaram isso bem, e por isso acho que a nossa educação foi muito isso, e depois eu fui falar já a vários lugares, em sítios diferentes. Uma vez fui ao Brasil e era um público enorme, e elas duas na primeira fila com a Sofia a ouvir, e pronto, uma ligava mais que a outra, mas não sei, acho que tem algum orgulho nisso, e sobretudo eu acho que tem algum orgulho da maneira como nós vivemos, não é? E nós, por exemplo, quando morreu esse nosso filho, é das coisas que eu nunca vou esquecer na vida, como boa, apesar do tema ser duro, foi a conversa que tive com elas, e a dizer que a vida não era má, que aquilo não era um castigo, que eu não percebíamos porque é que tinha acontecido, mas que podíamos certamente olhar para uma coisa positiva e íamos pegar nisso, e isso ia ser força, ia ser esperança na nossa vida, e sei lá, e depois como aconteceu depois fiquei doente, tive um cancro, e foi a mesma coisa, foi o que é que eu faço agora? vou festejar, dizia o Arthur. O Arthur dizia isso. Com cancro e dizer, vou fazer uma festa, faço não sei quantos anos. E era muito bem, porque e o Arthur emociona-se muito sempre a falar. Sim. E foi muito fácil perceber em toda a conversa que tivemos este lado do Pedro de acreditar mesmo. Não é pesado, é mesmo leve este acreditar, e o Pedro só não vai onde não conseguir e onde o tempo não lhe der tempo no dia, porque tenta, e não é só tenta, consegue mesmo tocar a todas as portas que lhe pedem, abrir todas as portas que lhe pedem ajuda, porque se tem essa missão e fala mesmo, e partilha isto. O Arthur, que não se chateie comigo, que eu disse que não dizia nada, mas o Arthur emociona-se mesmo, porque sente mesmo isso, e muito emocionado de ticas. O Pedro há uma pedra e nós dizemos, a pedra isto não vai, não tem recuperação, e o Pedro diz, tem, não tem, já está no limite dos limites, isto já está, já só vai respirar uma vez, não, já dá tudo o caso perdidíssimo, e o Pedro vai, acredita, e de repente aquela pessoa ressuscita. E isto é espetacular, e eu ia pedir aqui, porque também não temos muito mais tempo, para quem nos ouvir, e é uma coisa que acho importante, e porque também faz esse trabalho com as pessoas que têm a sorte que o Pedro entre em casa delas, porque muda mesmo. Mas quando não há um Pedro a entrar em casa de uma família e a mostrar que é possível, e se calhar a dar alguns conselhos cara a cara do que é que tem que ser feito, eu ia lhe pedir aqui, como se isto fosse a porta de uma família que tem que encarar isto como um assunto sério, que tem que libertar preconceitos, nomes, famílias tradicionais. O que é que Pedro tem que dizer a alguém? Imagino que eu, Ticas, tenho em casa um marido alcoólico, toxicodependente, estou a pedir ajuda, tenho 4, 5 filhos, mas as portas onde bate ajuda se calhar não se abrem, porque ainda há muito preconceito em relação a isto. O que é que se faz?
Sei, a primeira coisa que eu começo por fazer é contar um bocadinho a minha história e dizer que eu vivia no inferno, eu vivia preso e não era capaz e não conseguia. E, e ser realmente alguém que um pai ou uma mãe amam de verdade, o preconceito não me interessa nada, porque eles não são culpados disso. E toda a gente tem casos na família, mais perto ou mais longe, e E o homem bom, ou a mulher boa e forte, não é aquela que esconde, não, é aquela que é transparente e que diz: "Eu não consigo ajudar, quem pode ajudar? Onde é que eu posso ir? Como é que eu posso fazer? Eu quero que o meu filho seja feliz". É muito mais importante que o meu filho seja feliz do que o preconceito de que horror, ele está em tratamento e agora se as pessoas sabem, o que é que eles vão dizer? Que eu sou mau pai, ou que ele é mau filho, ou que ele não, não, nada disso, nada disso. A coisa mais importante é que é preciso se resgatar. Isso é alguém que se está a afundar dentro de um poço. E o pior disto, e muitas vezes os pais, ou os maridos, ou as mulheres não percebem isso, é que estão dentro do poço não tarda nada eles todos. Porque esta doença é de tal maneira poderosa que tem o poder de arrastar todos para o mesmo inferno. Não quer dizer que vão consumir drogas ou que vão beber álcool, não. Quer dizer que vão ficar com depressões fortíssimas, que vão ser péssimos profissionais, não vão conseguir trabalhar e ser bons profissionais, vão começar a mentir. Ok, estás boa, então, mas está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo não sei o quê. E o teu filho? Ai, meu filho está ótimo, está não sei onde, e, Está no Brasil. e ele, exatamente, ele está, é péssimo, não sei onde, algures, a sentir-se péssimo porque os pais têm vergonha dele, não é? A pensar, eu sou a fonte de tristeza da minha família e eles não querem saber de mim. Por isso a primeira coisa que é preciso perder e deixar cair é esta barreira do medo de rejeição. Porque, óticas, verdadeiramente, qual é a pessoa que perde um amigo, não é? Porque o filho tem um problema com drogas e ele sabe, que horror, tu tens um filho com problema com drogas, tu desculpa, mas já não dá para estar contigo e para ir jantar fora, é porque não é muito amigo. Porque o verdadeiro amigo diz: "Força, Manel, Carlos, Zé, olha, força, acredita, faz qualquer coisa, precisas de ajuda, eu vou contigo". Este é o amigo, não é? E, e eu acho que este preconceito é terrível. Parece que estamos mais depressa dispostos a perder um filho, os netos, a mulher, escavacar um casamento, mas que as pessoas não sabem. E o pior é que as pessoas sabem, e às vezes antes dos próprios pais, ou antes da própria mulher ou do próprio marido, porque, porque ouviram falar, porque o viram na rua, porque souberam uma história, e isso não vale nada comparado com, não sei, eu tive a sorte dos meus pais terem acreditado em mim, e das coisas que eu mais agradeço na minha vida é eu ter podido reparar todos os danos que eu lhes causei e perceber que eles do lado de lá se sentiram completamente reparados e eventualmente até que o- depois de reparar, não é? Ainda tive algum crédito, ainda pude amá-los, eles amarem-me a mim e contar histórias e viver momentos incríveis. E é isso que está ao alcance de todas as famílias, porque o que é que nós todos queremos na vida? O que é que eu quero para a minha vida? É viver em paz. Eu não consigo viver em paz se tiver um filho alcoólico ou drogado. Não consigo viver em paz. E se souber que esse meu filho tem 4 filhos, não é? Que não têm pai, ou que têm um pai a meio tempo, ou, portanto, é preciso ir resgatar essas pessoas. E pessoas essas que não têm força, que não têm vontade, não é porque não queiram, é porque já estão de tal maneira destruídas que não têm essa força e portanto é preciso ir lá buscá-las. E, e quando as pessoas não têm essa força, podem pedir ajuda e alguém faz isso por eles. Ah, mas desistir é que não se pode desistir de um filho, não se pode desistir de um amigo, sem tentar, não é? Não é possível. As oportunidades estão todas aí, a vida é para ser vivida
da melhor maneira. E você é um exemplo disso, não é? Eu também acho que sou um exemplo disso. eh, e, e hoje é o primeiro dia do resto da minha vida e da sua e desse pai e desse filho. Portanto, é não desistirem. Existem instituições como o Farol que é para isso. É uma IPSS linda que nasceu porque um pai, por gratidão do seu filho, ter finalmente entrado em recuperação no centro de tratamento em Inglaterra há 40 anos, não é? E ele disse: não é possível, eu tenho que proporcionar que mais pessoas tenham essa oportunidade e saiam desse inferno. Então fez esta IPSS, que se chama Farol, onde quem pode paga, quem não pode não paga, mas já alguns milhares reconstruíram a sua vida, estão completamente inseridos na sociedade e são pessoas felizes, são pessoas normais. Eu acho que sou uma pessoa normal, eu não sou um Diria que sim. drogado, que estou condenado, nem isso, percebe? Acho que tenham esperança e é a única mensagem que eu posso dizer. Tenham esperança, tenham fé, acreditem e não tenham vergonha, porque a culpa não é certamente vossa, nem é de ninguém. Não sei se der algum conselho. Está ótimo. Agora não sei se sabe as últimas 3 perguntas. Mas Imagino. Eu ouvi vi uma. ouvi 2 podcasts. Eu achei que não tinha ouvido nenhum Ouvi. e que eu ia Eu fui apanhar ao na Porto curva. este fim de semana. Não, mas eu não sei que. Pergunto lá, não sei. Eu tenho tantas. A Como minha é que vida. foi? Isto porque, com muita pena, temos de acabar. Qual é que foi um dos dias mais leves que sentiu leve da sua vida? Olha, é engraçado porque tem qualquer coisa a ver até com essa história que o Arthur contou da festa. Outra das coisas que aconteceu foi que depois do cancro tinha uma hepatite C e fiz 2 tratamentos violentíssimos, que são quimioterapias fortíssimas, chamada interferon, e eu ficava um bicho. E a certa altura os médicos disseram: olha, não há nada a fazer, não há absolutamente nada a fazer, vamos esperar que a medicina evolua e que possa acontecer um milagre. E o engraçado disto foi, quando eu me senti leve, foi quando eu falei com a Sofia, minha mulher, e disse: Sofia, eu não quero fazer mais tratamentos, eu não aguento mais isto, porque eu faço a minha vida no inferno e a vossa, porque não posso ouvir um copo a fazer assim, não posso ouvir um aspirador, ainda não posso hoje em dia, mas pronto. E eu não quero mais. E perceber que ela disse: pronto, Pedro, está tudo bem, não vais precisar de fazer nada. Isso foi um dia de uma enorme leveza para mim, o ter que decidir que eu não tinha que continuar. Aquele tratamento não era para mim, não havia mais nenhum, não havia nada a fazer. Pois claro que apareceu outros mais tarde e isso aconteceu, mas eu não sabia que ia aparecer e senti uma leveza enorme. Depois tive imensos outros momentos de leveza, de alegria, mas esse lembro que foi assim um alívio muito grande, libertador que eu senti, foi não ter que continuar a sofrer com tratamentos que eu sabia que não me iam fazer nada. E um dos dias mais pesados? Os dias mais pesados que eu guardo, porque não tiveram desenvolvimento nesse dia, foram esses 2 momentos com o meu pai. Foi o não ter sido capaz e ele dizer-me: Pedro, este Natal não dá. Isso foi a coisa mais dura, porque não teve uma resposta imediata, não teve por ainda muito tempo até isso. E eu ver essa desesperança dele, quando eu não fui capaz de ficar lá no Brasil e cheguei cá e com o sentimento de culpa fui gastar o dinheiro todo em droga e depois ele descobriu. Esse encontro com ele foi, guardo ainda, você está a ver que eu ainda guardo, e foi há 39 anos, pai, mas ainda é de uma crueldade.
é ali, mas eu acho que ele percebia que eu não era capaz, que eu não queria aquilo. E como você diz, muitas vezes o meu pai foi um grande colo para mim. Ainda é, penso imenso nele. A vida tem graça. Muita graça, é a melhor coisa que há, é a vida. É tão bom estar vivo, traz tanta coisa boa. E a coisa má, as coisas más não têm muito significado. As boas têm muita graça. A vida tem muita graça. Como todo, eu costumo sempre dizer, é um pacote. E coisas boas e coisas menos boas. A vida tem muita graça. Obrigada, Eu Pedro. te agradeço, Tica. Espero que tenha corrido bem. Correu muito bem. Tenho a certeza que em casa é impossível não nos inspirarmos de facto também com a serenidade e com a calma, eu acho, de quem já gosta tanto de si, já se encontrou, já não tem que procurar outros pratos, ir de táxi, por onde quer que seja, porque acho que no fim de tanta coisa, estes processos todos acabam por ser aqui um bocadinho a prova que é sempre possível, e quando nos conhecemos e quando começamos a gostar de nós, com o que somos de bom, de menos bom, há aqui uma reconstrução muito importante e que nos torna mais fortes e que torna mais forte tudo o que está à nossa volta, e faz com que este Pedro, eu nem sei há quantos anos, sem tocar em nenhuma droga, 36. 36 anos, ajude tanto os outros. E eu acho que isto é o milagre da vida. E o milagre de querermos continuar a ser também milagres para os outros. E o Pedro há bocado dizia que eu sou um exemplo de qualquer coisa. Eu não acho que seja, eu acho que temos muito que agradecer ao Pedro e a todos os que se sentam aqui comigo, porque a questão aqui é nós sabemos tanto o que é sentir dores tão fortes, tão fortes, tão fortes, e estar no fundo, que estas conversas o que pretende é que o Pedro faz todos os dias, que é, não vão lá, porque custa tanto, facilitem a vossa vida, ouçam quem já lá teve, partilhem a quem acham que possa estar num caminho duro e pesado, porque basta um colo que nunca desista de nós, um colo que esteja lá, que há sempre caminho. E o que é pesado fica leve e a vida tem mesmo muita graça. Obrigada, Pedro, Nada, eu é que pela agradeço. graça que dá a todos os com quem se cruza, por acreditar sempre em pequenos, grandes milagres nas pessoas com quem se cruza, porque de facto tem salvado muitas vidas. E isso é espetacular. Um grande beijinho a todos, ótima semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.